Olá, pessoal! Nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal para falar sobre as relações familiares e os direitos que elas envolvem. Para quem não me conhece, eu sou a Keila Assunção, sou cristã, sou mãe e sou advogada. E hoje nós vamos falar sobre o dever dos pais em relação ao sustento dos filhos. Olha, além de ser um dever moral e legal, o sustento dos filhos também é um dever bíblico. Lá em 1 Timóteo 5,8, nós vemos no texto bíblico o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, quem nega os alimentos, o sustento aos filhos, a Bíblia está dizendo que ele é pior do que o infiel, do que um descrente, do que aquele que não crê em Deus, que não tem fé nenhuma. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E além disso, a lei é muito clara. A nossa Constituição Federal fala desse dever dos pais em relação aos filhos e também o Código Civil, lá no artigo 1566, inciso 4, que diz assim: são deveres de ambos os cônjuges sustento, guarda e educação dos filhos. Então, sustentar, guardar e educar os filhos não é a responsabilidade de um só, é dos dois, do pai e da mãe. E quando os pais se separam, essa obrigação não finaliza, ela continua. Muitos homens separam de suas esposas e entendem que não precisam mais alimentar seus filhos. O relacionamento conjugal acaba, mas a obrigação de sustento dos filhos, ela permanece. Então, se você é pai, entenda que a sua obrigação é bíblica, é moral, é legal. E a pensão alimentícia, ela não é para a mãe, ela é para o filho. Quantas vezes eu vejo aqui no escritório homens entendendo que a pensão vai ser usada pela mãe. Mas se nós formos analisar as despesas que um pai e uma mãe têm com uma criança, nós vamos ver que as pensões que os homens normalmente dão aos filhos são até insuficientes para a manutenção deles. E mais, a doutrina e a jurisprudência diz que a pensão deve ser de acordo com a possibilidade do pai e que o filho deve ter as mesmas condições que o pai tem. Então, se o pai ganha muito bem, a pensão tem que ser proporcional a esse salário dele. Agora, se o pai ganha pouco, a pensão também vai ser proporcional à renda dele. Essa pensão é para o sustento, para o alimento, para que a criança possa ter uma vida em condições dignas, nos mesmos moldes que seu pai. A pensão, quando ela não é dada ao filho, a mãe pode entrar com uma ação de alimentos, procurar a justiça e mover uma ação de alimentos contra o pai. Quando já existe uma ação de alimentos, que já foi fixada uma pensão e esse pai não está cumprindo com a sua obrigação, a mãe pode mover uma ação de execução. A ação de execução, ela poderá requerer a pensão dos 3 últimos meses não pagos a partir da data que ela entra com o requerimento e, nesse caso, não havendo o pagamento da pensão, o pai poderá ser preso ou ela poderá também requerer, a partir dos 4 últimos meses, os retroativos mais distantes. Nesse caso, não existe pedido de prisão. Aí é um pedido de penhora, para penhora de bens do pai. Então, eu estou usando muito o pai, que é muito raro a guarda do filho quando o casal se separa ficar com o pai e a mãe ter que dar pensão ao filho. Mas se acontecer do pai estar com a guarda, a mãe também tem a mesma obrigação de pensionar os filhos. Porque o dever de sustento, guarda e educação dos filhos é do casal. Então,
que nós possamos, né, entender isso e que os pais tenham consciência dessa responsabilidade de sustentar, de cuidar, de prover as necessidades dos seus filhos e de acordo com as condições que eles possuem. Porque um pai digno, um pai que realmente tem temor de Deus, ele não quer ver seu filho simplesmente tendo algo para comer. Ele quer que o filho tenha para comer o mesmo que ele come, não é? Então que nós possamos ter isso no nosso coração e lembrar muito bem que essa é uma orientação bíblica também e que quem não cuida dos seus é o infiel, aquele que sequer ama a Deus. Um beijo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem com seus amigos.